Então, mandei minha esposa vir aqui, se tinha alguma promoção barata, tá saindo a 20 e pouco. Não, vai ser lá buscar. É, vai ser 29. Vou ali buscar, vendendo hora.
Pode esperar. Bom, boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Nós vamos estar dando início aí à nossa aula de escola bíblica hoje de maneira remota, online. Espero que possa ser enriquecedor aí para a sua jornada e para mim também, claro. Que a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Ó, para eu saber que você está me ouvindo e me vendo bem, tá vendo a apresentação aí, coloca um joinha aí, coloca um paz, um ok. A William já me colocou aí, a irmã Patrícia, a pastora Janaína, Juju. Bom, então todo mundo tá me ouvindo bem, né? O que acontece? Tem uma. Aqui na frente da minha casa tá acontecendo um culto agora. Tem uma igreja Assembleia aqui, e aí toda terça e quinta é culto. E graças a Deus acabou a parte do louvor agora. Senão ia ficar difícil. Mas tem os barulhos, né? Os ruídos da rua. Tem um mecânico de moto aqui que tá gritando pra caramba aqui do lado. Essa é as nuances e dificuldades de uma aula remota, né? A gente consegue controlar essas variáveis aí. Mas isso é menos importante comparado com o que a gente vai aprender hoje, tá? Ó, espero que você esteja com a sua apostila na mão, ou provavelmente na mão, né? Em PDF vai ficar difícil você abrir, você vai estar provavelmente no telefone. Mas eu vou colocar a apresentação aqui, a gente faz uma oração e vai estar dando início à aula, tá bom? Eu vou uma hora ou outra parar para poder aceitar os irmãos que estão acessando, tá bom? Aí volte e meia eu vou colocar minha mãozinha na tela aqui para ver se entrou mais alguém. Mas, sendo assim, vamos estar dando início à nossa jornada de ensino, agora de maneira remota, tá? Você que está aí, está em casa, que pode, né? Feche seus olhos comigo e faça essa oração para que Deus possa nos abençoar nessa noite. Deus e Pai, nós te louvamos, te benzemos pela oportunidade que tu nos concede mais uma vez nessa noite, estar na tua presença, reunidos e conectados para aprendermos mais a tua palavra. Fala conosco nessa noite, nos ajuda a chegar no propósito ao qual foi determinado pelo teu divino Espírito Santo e por cada um de nós que decidimos estar aqui nessa aula. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá? Confesso que a aula remota, ela faz com que o professor sinta que não está acontecendo muita interação, e isso é normal. Estou acostumando a dar algumas aulas aí e estou percebendo que isso é normal. O importante é a gente não deixar de passar o conhecimento da palavra de Deus, não é verdade? Sendo assim, vou colocar a apresentação aqui de um material que eu criei como suporte ali, como complemento da apostila, e a gente vai
iniciando a nossa aula, tá bom? Lembrando que hoje é a quarta lição da apostila, tá? A quarta lição da nossa apostila, que tem por título Bem-aventurado os mansos. Então vamos falar hoje sobre mansidão. Sobre mansidão. E aí, você é manso? Você é mansa? Será que nós temos sido mansos segundo o parâmetro bíblico? É sobre isso que nós vamos falar. E se a gente não está sendo, a gente vai conseguir adquirir aqui, com base na palavra de Deus, ferramentas para que nós possamos nos tornar mansos, ou um pouco mais mansos. Vamos lá. Vou fazer a apresentação aqui. Eu acho que todo mundo está enxergando aí agora, né? O material. Bem-aventurados os mansos. Mas eu vou abrir também, já que o bom da aula remota é isso, né? Você consegue transitar entre os materiais. Eu vou abrir a apostila também para que as minhas anotações, as anotações que eu faço, possa ser útil também. Então vamos lá. Está aberta aqui a apostila. Aqui, ó. É a quarta lição. Eu acho que quando eu coloquei no modo apresentação, eu não consigo mudar a tela, mas está aqui. Então vou tirar do modo apresentação. Aqui está a nossa apostila e aqui os slides que a gente vai trabalhar, tá bom? Então vamos lá. Bem-aventurados mansos. E a primeiro momento eu quero junto com você ler o texto base. O texto base diz: Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. E por que o manso é feliz? Eu coloquei uma pergunta aqui. Por que o manso é feliz? Porque a Bíblia fala bem-aventurado, feliz os mansos, porque herdarão a terra. Segundo o parâmetro desse texto, o manso é feliz porque ele sabe que haverá uma recompensa, porque ele vai herdar alguma coisa, né? E aí está aqui o texto desse slide que diz: a promessa de herdar a terra revela que Deus recompensa aqueles que vivem com humildade, apontando para as bênçãos presentes e futuras do reino de Deus. Então, o manso é feliz quando é manso e sabe que é manso, porque ele tem a consciência que isso vai trazer algum retorno para ele. Ele tem essa certeza. Porque o texto fala: bem-aventurados mansos, por quê? Porque eles vão herdar a terra. E essa ideia de herdar, a gente vai falar um pouco mais à frente, ela tem a validação tanto para o tempo presente, quanto também para o tempo futuro, tá bom? Então, se a gente pensar na ideia da terra, herdar uma terra, é no sentido de ter algum benefício na terra. Mas também quando a Bíblia fala herdarão a terra, no sentido de futuro, está falando da terra tão sonhada que é a Nova Jerusalém. Então, o manso tem essa garantia. E por que ele é feliz? Porque ele tem essa garantia de que, ao ser manso, ele vai herdar a terra. Eu coloquei essa imagem aqui de uma mulher extremamente feliz e deveria ser exatamente assim que nós exatamente assim que nós deveríamos nos sentir durante toda a nossa jornada cristã. É óbvio que tem momentos de luto, de dor, de aflição, de dificuldade, mas a ideia da bem-aventurança é uma felicidade que ultrapassa os limites das circunstâncias.
E por isso nós podemos dizer que somos aventurados. Bem-aventurados, porque nós somos felizes, tá? E aí, na introdução, o valor da mansidão. O valor da mansidão. E eu queria ler a apostila com você. Na introdução. A introdução diz o seguinte: esta bem-aventurança ressalta a força da mansidão. Ela se contrapõe ao ódio, à violência e ao estilo agressivo das conquistas humanas. Parece um paradoxo, mas quando os de espírito brando despontam, inibem atitudes que poderiam desaguar em conflitos e tragédias. Então, essa bem-aventurança da mansidão, ela obviamente traz um contraponto entre o ódio, entre a violência e um estilo agressivo, ou seja, uma pessoa mansa, ela é exatamente o contrário de uma pessoa odiosa, uma pessoa violenta e uma pessoa de estilo agressivo. A gente pode se tornar agressivo por uma circunstância adversa, mas isso não pode ser um estilo de vida nosso, tá? Quanto cristãos. Então, na introdução, na continuidade, eu falei do valor da mansidão. Por quê? Uma virtude do reino e característica essencial do cristão. A mansidão é uma virtude do reino e é uma característica essencial do cristão, ou seja, todo cristão deveria ter mansidão. Olha, você sabe que, de maneira geral, isso não é muito não é de praxe. A gente conhece, eu acredito que se perguntar para você, você vai pontuar 1, 2, 3, 10, alguns cristãos que eles são cristãos, eles temem a Deus, eles oram, eles jejuam, eles leem a palavra, mas lhes falta mansidão para tratar, às vezes, com a família, com um colega do trabalho, com um patrão, e às vezes até no ministério, né? E só que essa bem-aventurança tem um grande valor, por isso que eu coloquei aqui o valor da mansidão. Porque a mansidão é contrária ao padrão do mundo e revela um coração transformado que confia em Deus em todas as situações. Então, por que o cristão é uma característica essencial para o cristão? Porque a falta da mansidão é uma característica mundana. O mundo ele não é manso. O mundo, eu costumo dizer para os meus alunos que o mundo é como uma floresta, né? É agressiva, ela é robusta, coloca medo, né? É perigosa, e é exatamente assim que é o mundo. Só que um cristão ele tem como característica essencial a mansidão, que vai contra o padrão do mundo. Logo, um cristão não é agressivo, um cristão não coloca medo nas pessoas, né? Um cristão, ele não é um ser humano difícil de ser explorado. Explorado, não digo de explorado de sobrecarga, mas explorado de ser conhecido, né? Ele não é um ser fechado, né? Porque a floresta ela é difícil de ser explorada porque é um mar. É um mar, não, perdão. É uma mata, né? Uma mata fechada. E um cristão manso, ele não deve ser como uma mata fechada. Tá? Então, vamos continuar. O significado de mansidão, significado. Aí está no contexto exegético, que está na página 41 da apostila, falando sobre o significado. Mas eu separei aqui o texto de Salmos 37:11, que diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Porque o significado de mansidão está aqui em verde, a segunda frase em verde, é basicamente esse: ter o poder sobre o controle. Ou praus, que em grego significa isso. Você ter poder para controlar a si mesmo. Então,
A mansidão de uma pessoa é aquilo que faz ela se controlar. Uma pessoa que não tem mansidão, ela não tem um controle sobre si, sobre as suas ações, sobre as suas emoções, e, portanto, ela fica refém das circunstâncias que acontecem e ela age de acordo com as circunstâncias. Na apostila, e eu coloquei essa foto desse cavalo aqui, fala algo interessante no desenvolvimento, no contexto exegético, perdão, que eu grifei aqui de maneira geral. Diz assim, os mansos, o termo grego praus, era usado para descrever um cavalo selvagem que havia sido domado. Então, o significado de mansidão tem esse sentido, de que, como um cavalo, que depois de ser domado, ainda que ele nasceu e ele tem essência selvagem, ele se permite ser domado, ele é controlado. O animal continua tendo toda a sua força, mas agora esta força está sob o controle de rédea do cavaleiro. Na Bíblia, o ser manso é ter o poder sob o controle. Como esse cavalo, um cavalo que é selvagem e ele é domado. Ele deixou de ter força? Não, ele continua tendo força. No entanto, as rédeas agora o controlam, de maneira que ele tem toda a força, mas ele não usa ela de maneira desproporcional. Ele se permite ser controlado. Eu sei que a gente, quando usa o exemplo do cavalo ou do touro, é para dizer que se a gente soubesse o poder que a gente tem, a gente não deixaria ser controlado por ninguém. E esse sentido também é válido, mas o sentido de usar esse parâmetro como ter a mansidão como a nossa rédea é importante também, porque se a gente tem controle ou poder sobre as nossas ações, naturalmente a gente é mais controlado, né? Vamos continuar aqui. Mansidão. A mansidão não é covardia ou passividade. A gente pensa que quando a gente vai falar de mansidão, aquela pessoa bobinha, aquela pessoa super tranquila, nada aborrece ela, nada tira ela do sério. Muito passiva. E a mansidão não tem relação direta com passividade ou covardia. Eu coloquei essa imagem aqui porque ilustra um pouco disso. O fato de a Bíblia nos orientar e falar que somos felizes por ser mansos, não significa que nós evitamos resolver um problema. Tá vendo na imagem aí? Tem uma mulher dormindo e tem um problema ali, representado por essas linhas emboladas. É como se ela estivesse dormindo para esquecer do problema. E aí a gente, às vezes, olha para uma pessoa que está dormindo, está descansando, ou está tranquila, a gente fala, nossa, a pessoa é mansa. Mas o problema está ali para resolver. Está tudo embolado. Às vezes, o que a gente está chamando de mansidão está sendo uma passividade excessiva ou uma covardia diante de uma circunstância que precisa ser resolvida. Então, ser manso não é ser covarde, tá? Segundo o parâmetro bíblico, ser manso também não é fraqueza. Então, a gente pensa que aquela pessoa é mansa demais, ela é fraquinha, ela é frágil. Então, a mansidão não tem relação com passividade, não tem relação com covardia e não tem relação com fraqueza. Não tem relação com fraqueza, tá? Mas sim com domínio próprio. Até porque as bem-aventuranças, a gente está estudando e está percebendo que tem uma relação das bem-aventuranças com o fruto do Espírito. E em Gálatas, capítulo 5, fala do domínio próprio. E a relação da mansidão é essa, é com domínio próprio, não é com passividade, não é com covardia, nem muito menos com fraqueza. E aí, aqui, ó,
Ser manso é ter controle emocional e espiritual, reagindo com equilíbrio diante de adversidades e confiando que Deus é justo. Ou seja, ser manso é ter controle, tanto emocional como espiritual, e consciência de que, ainda que você esteja sendo levado a uma circunstância, Deus é justo. Você se controla, você não passa dos limites, porque você sabe que mesmo você sendo lesado, você sendo atingido injustamente, o Deus que nós servimos é justo e ele vai trazer juízo à nossa causa. Tá? Então, segundo o parâmetro bíblico, mansidão não é fraqueza. Os mansos, aqui, ó, na apostila, mansidão. Mansidão, olha outra definição. Eu falei o que mansidão não é, agora eu quero falar para você o que é. Mansidão é a qualidade daquela pessoa que tem o controle de sua índole e de seu temperamento. Ah, tem gente que fala, não, tem temperamento explosivo. Você pode ter um temperamento explosivo. O que você não pode deixar de ter como cristão é controle sobre o seu temperamento explosivo. Ah, eu sou irritadiço. Você pode ser irritadiço. O que você não pode é não ter controle sobre essa irritabilidade. Então, não é que nós não podemos ser de uma maneira. Deus nos criou e cada um tem uma maneira, né? Uma personalidade, melhor dizendo. A grande questão é a gente não ter controle sobre as ações da nossa personalidade. Por isso que o texto fala, de 1 Coríntios 10, 10, 23, o pastor pegou recentemente. Tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu posso me irritar, mas não convém eu estar me irritando. Então, eu controlo a minha irritação. Por quê? Porque eu pratico mansidão. Tá? Ainda grifado de verde, diz assim: sua palavra vem como na atitude correta e mansa em relação aos outros. O verdadeiro servo jamais se rebela contra o seu senhor, como também não se deixa envolver em contendas ou combates pessoais. Definição de mansidão. Mansidão é a qualidade daquela pessoa que tem controle, mas também é a qualidade daquela pessoa que sabe ser obediente à sua autoridade, que é Deus, e as autoridades que Deus estabelece. Mas também não se deixa envolver em contendas ou embates desnecessários. Então, um manso, ele sabe a hora de sair de um beco que vai acabar ficando sem saída. Ele sai antes da bomba estourar. Ele não fica esperando a bomba estourar para ver o que vai acontecer. Pelo contrário, ele também não coloca lenha na fogueira. Pelo contrário, ele joga água para apagar o fogo. Tá? Ó, fraqueza versus mansidão. Como eu falei, mansidão não é fraqueza. Eu coloquei até o texto ali no slide. É importante ressaltar que o fato de a pessoa ser mansa não significa que ela seja fraca. Eu falei. É preciso ser muito forte para agir com mansidão e brandura diante de algumas situações de afronta. Então, a gente pensa que uma pessoa mansa é fraca, é frágil. Mas a verdade é que uma pessoa mansa é uma pessoa mais forte. Por que ela é uma pessoa mais forte? Porque ela consegue subjugar a si mesmo dentro de uma limitação que ela tem. Então, nós precisamos desconstruir uma relação muitas vezes equivocada. Que relação é essa, Henry? De quem é manso é fraco, de quem é manso é bobo. Porque aí a gente não quer ser manso. Aí a igreja não quer ser manso, os irmãos não querem ser manso, porque o manso é sempre passado para trás, o manso é o mais bobo, o manso ninguém dá ideia, o manso ninguém ouve o que ele fala, o manso não tem voz, e não é sobre isso. Porque senão a Bíblia não fala que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão, ou seja, são os mansos que vão conquistar. E acontece uma inversão de valores, porque, como eu li aqui, é preciso ser muito forte para agir com mansidão e brandura.
diante de algumas situações de afronta. Porque o que o mundo prega? O mundo prega que se você for atacado, você tem que contra-atacar. Se você for envergonhado, você tem que envergonhar. Se você for passado para trás, você tem que passar para trás. Se o governo te cobra de maneira que você considera injusta, você tem que fazer algo ilícito. Porque esse é o padrão do mundo, é uma inversão de valores. Mas a verdade é que o manso, por isso que a Bíblia fala, por isso que as bem-aventuranças não são para as pessoas comuns, mas sim para os filhos de Deus, porque vai na contramão do mundo, tá bom? Em vez de aqui ainda, eu grifei, portanto, ser manso depende de uma decisão pessoal, de abnegação do seu próprio eu, para submeter-se de modo exclusivo a Deus. Porque a gente tem a ideia de que tem pessoas que nascem mansas, e outras não. Então, a mansidão é uma decisão pessoal. Ninguém nasce manso. Tem pessoas mais tranquilas, mais pacatas, e outras mais incisivas, né? Mais eloquentes. Mas todos nós precisamos de mansidão, e a mansidão não é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal, melhor dizendo, perdão, e uma abnegação do seu próprio eu para submeter de modo exclusivo. E isso não acontece de maneira natural. Só tomando posse do fruto do Espírito ou das palavras do Espírito, da direção do Espírito, a gente é capaz de ser manso. É uma circunstância bem adversa. Pensa comigo aí, meu irmão e minha irmã. Você já passou por uma situação delicada que você sabia que você tinha razão, mas você, no jargão do mundo, engoliu o sapo? Coloca um joinha aí para mim saber. Você sabia que você estava com toda a razão, mas você decidiu, você foi lesado. Difícil, né? Fala a verdade, é muito difícil, não é? É muito difícil. Mas eu tenho certeza que você colheu frutos dessa sua ação de abnegação. E se você não colheu, você vai colher lá na frente. E se você não colher nada, você foi uma ferramenta de Deus. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ao olhar para um cristão, ela tem você como referência. Porque ela sabe que você foi lesado, mas você agiu com serenidade, temperança, tá bom? Então todos nós passamos por isso, né? Vamos continuar aqui na. Ó, a importância da mansidão. Por que e para que ser manso? Então, tá bom, eu já entendi que ser manso é você ter autocontrole, você abnegar sua própria razão muitas das vezes. Mas qual a importância disso? Por que e para que eu tenho que ser manso? Aí a apostila fala de 4 coisas. Primeiro, para receber a palavra. Então, muitas pessoas não recebem a palavra de Deus porque falta mansidão. Porque a falta da mansidão faz com que a pessoa não receba a palavra de Deus. A apostila, ó, fala da importância da mansidão. Primeira coisa, para receber a palavra de Deus. Vou ler em verde aqui, ó. Portanto, o discípulo de Jesus deve receber a sua palavra com mansidão e doçura, cordato e alegre. É a palavra de Deus que nos levará a uma vida conforme a vontade de Deus. Então, só uma pessoa mansa consegue receber a palavra de Deus. Eu tenho certeza que já testemunhou uma pessoa enquanto um pregador está pregando, ou ela contando o relato. Ele pregou, não gostei do que ele falou. Eu não concordei. Porque está faltando nessa pessoa, muitas vezes, de mansidão. Até no comportamento, na maneira de falar. Porque a gente pode discordar. Mas tudo que é falado tem uma parte que a gente pode refletir. Mesmo que seja para não praticar. Mesmo que seja para não fazer. Como não fazer? Mas a gente pode refletir. Então, o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, fala o seguinte, ó.
em Tiago 1, 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para editar, que vai ficar melhor para mim, porque eu consigo notar. Você vai conseguir enxergar onde eu estou. Aqui, ó. O irmão do Senhor Jesus afirmou, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra. Então, qual a expectativa divina? Que nós possamos receber a palavra com mansidão. Porque só tendo a mansidão nós conseguimos receber a palavra. Ó, aqui, ó. Receber a palavra de Deus com mansidão irá salvar a alma do cristão, ou seja, a sua vida. Porque o pecado leva à morte, mas a palavra de Deus gera vida. Então, quando a gente recebe a palavra, com posse da mansidão, a gente está gerando vida em nós e não morte. Segunda coisa pelo qual a, a mansidão é importante, para reagir com sabedoria. Então, muitos de nós às vezes não conseguimos reagir com sabedoria porque falta mansidão. Porque a mansidão, lembra da questão do cavalo? Ela é como ela é como uma rédea que domou um cavalo selvagem. O cavalo tem força, mas ele se permite ser controlado pelaquela rédea. E a mansidão é como se fosse essa rédea. Nós temos força, nós temos a razão, nós temos Deus, nós estamos com a verdade, mas a rédea da mansidão nos permite ser controlado para propagar essa verdade, controlado para não entrar num conflito, controlado para não responder da maneira que a pessoa merece, né? No trabalho, na escola, na igreja, no casamento, no relacionamento com os filhos. Então, para agir com sabedoria. Terceira coisa, por que e para que nós devemos ser mansos? Para instruir. Uma pessoa que quer ensinar, ela precisa ser mansa. Não dá para ensinar de maneira desequilibrada, de maneira irritada, de maneira impaciente. Você tem um público de pessoas que você está ensinando e às vezes falta mansidão, porque às vezes a pessoa não aprende, não entende. Acontece isso ou não no trabalho? Às vezes vem um funcionário novo e aí você tem que passar o serviço para ele e a pessoa às vezes demora a aprender, tem mais dificuldade. Os professores sabem, eu como professor de escola hoje vejo, às vezes você ensina para o aluno 3, 4, 5 vezes. Quando você pergunta, ele esqueceu. Acontece isso com a Maria. A gente está ensinando dever a ela, esqueceu. Então, a gente tem que ter mansidão para lidar com essas pessoas. Porque para instruir tem que ter mansidão. Quarta coisa. Por que e para que ser manso? Para manter relações saudáveis. Então, muitas das vezes nós não desenvolvemos nossos relacionamentos de forma saudável porque falta mansidão, falta controle. Aí, não, mas eu sou verdadeiro, eu falo tudo, eu falo mesmo. Será que é necessário falar tudo mesmo? De qualquer maneira? Em qualquer momento? Não, quando está me incomodando, eu coloco tudo para fora. Será que, como filho de Deus, como bem-aventurados, nós devemos colocar tudo para fora? Ou nós devemos pedir uma direção do Espírito para falar com mansidão? Porque às vezes uma correção é necessário mansidão. Para se relacionar com um contraditório é necessário mansidão. Um exemplo hoje que a gente vive é a questão política. Lado A, lado B, direita, esquerda. E aí tem muitos de nossos irmãos que têm agora dificuldade de conversar com alguém que é de esquerda. Não tolera. E nós devemos ser mansos quanto a isso. A gente tem que marcar um posicionamento? Sim. Eu, por exemplo, eu já demarquei meu posicionamento. Quem me conhece sabe meu posicionamento. Mas isso não pode tirar de mim a mansidão que é no trato. Porque eu lembro do texto de segunda Samuel. Agora segunda Samuel, capítulo 25, que fala de Nabal
Abigail e Nabal. A Bíblia fala que Nabal era duro no trato. E aí, por ser duro no trato, ele colocou a sua família a perder, porque ele falou de maneira abrupta com Davi. E às vezes acontece com a gente isso, às vezes falta mansidão para falar de maneira tranquila, falar de maneira mansa. A gente pode falar uma verdade de maneira mansa e a gente pode falar uma verdade de maneira dura. Provérbios fala, a resposta branda, mansa, desvia o furor. A resposta dura, ainda que seja verdade, suscita a ira. Então a gente tem que saber a hora de colocar uma palavra, colocar uma verdade de maneira mansa e às vezes colocar uma verdade de maneira incisiva, tá? E isso só com sabedoria. E a sabedoria vem pedindo e esperando. Característica do manso ou virtudes. A mansidão se manifesta em atitudes como calma, humildade e paciência. Isso, além de evitar conflitos, demonstra maturidade. Eu quero me apropriar desse slide aqui. Olha como é que está essa foto interessante. Eu achei interessante. É uma mulher, mas que por dentro é como se ela fosse um tigre, né? Ou seja, ela por dentro ela tá para morrer, ela tá querendo atacar, tá querendo lutar, tá querendo agredir. Mas por fora, olha como está o semblante dela. E a gente pensa que ser manso é você estar tranquilo com toda a situação. Lembra, mansidão está relacionada a ter controle e não necessariamente estar tranquilo, tá? Então, mansidão, você ter controle da situação, não tem nada a ver, não tem a ver diretamente com tranquilidade. A pessoa pode estar por dentro, mas lembra do cavalo domado pela rédea? É exatamente assim, como está nessa figura dessa mulher. Ela está pronta para atacar, mas fora ela está agindo com mansidão. E assim nós devemos ser. Essa é uma característica do manso. Ele pode estar por dentro fervilhando, mas ele não deixa esse fervilhar transbordar. O exemplo de Jesus, a mansidão de Jesus, porque Jesus é um modelo. Mesmo sendo poderoso, Jesus suportou injustiças e não revidou. Sua vida mostra que a mansidão está ligada à confiança total em Deus. Então, o maior exemplo de mansidão é o Senhor Jesus. E aí, o que ele fala? Em Mateus capítulo 11. Vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus foi constantemente atacado. Fisicamente, ele foi atacado. Espiritualmente, ele foi atacado. Verbalmente, ele foi atacado. Mas como é que ele respondia aos ataques? Ele mesmo dizia, né? Vinde a mim. Se você está cansado, sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, uma das características da mansidão é que faz com que as pessoas aprendam conosco. Então, ser manso é importante porque o cristão ele precisa estar ensinando, estar discipulando, estar orientando. E como a gente vai fazer isso se as pessoas não se aproximam de nós? Qual pessoa que gosta de se aproximar de pessoas irritadas, pessoas descontroladas, pessoas que agem sempre como um tigre, estão sempre prontas a atacar ou contra-atacar, ou como uma cobra, está sempre ali esperando para dar um bote? Não. As pessoas querem se relacionar com pessoas que sejam controladas emocionalmente. E o cristão precisa desenvolver essa característica. Ou, falando da relação do domínio próprio, essa parte do fruto do Espírito. A promessa da mansidão. Então, existe uma promessa divina em Mateus capítulo 5, versículo 5, para aqueles que forem mansos. E o texto fala,
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. No Salmo 37, a promessa era para que os judeus fiéis que permaneceriam na terra de Israel, a promessa era para os judeus fiéis que permaneceriam na terra de Israel, enquanto os ímpios seriam expulsos. Então, em Salmo 37, o contexto de Salmo 37 traz a reflexão, o entendimento de que a promessa da terra prometida ou da paz prometida era para os filhos de Deus, para os povos de Israel, para os hebreus, e que todos os seus inimigos seriam expulsos daquela terra. Então tinha uma promessa de uma terra para aquela nação. Mas o Salmo 37:11 fala também de mansidão. Fala que os mansos ali herdarão também a terra, que é a primeira referência à mansidão. Aliás, é a referência que antecede a referência do Senhor Jesus em Mateus capítulo 5. Então, o que Jesus falou em Mateus capítulo 5 não era novo, ele estava reproduzindo algo que o próprio Deus já tinha falado por boca do salmista. Então, a promessa hoje foi feita por Jesus. Lá, Deus fez uma promessa para aquele povo de uma terra. Agora, Jesus, ele vem e ele faz uma promessa. A promessa hoje é feita por Jesus, envolve paz interior, direção divina e herança eterna. Então, Deus tinha prometido uma terra para o povo de Israel. Jesus vem para os mansos, né? Então, agora Jesus vem e promete para os mansos não só uma terra física, mas, sobretudo, uma terra espiritual, né? Uma projeção futuro e também uma garantia de que, ao ser manso, você vai ter paz interior, você vai ter direção divina e também a herança da terra. Percebe que, nas palavras de Jesus, não tem só a promessa de uma terra, mas sim uma promessa de uma vida mais tranquila, cheia de paz, ao agir com mansidão. Por isso que a mansidão é importante. Frutos da mansidão, que são as bênçãos para quem vive em mansidão. Então, aqueles que vivem em mansidão, primeiro, eles são guiados por Deus. Segundo, são ricamente providos, porque o manso, ele tem paciência suficiente para confiar que Deus vai prover. E aí Deus provê mesmo. Terceiro, será preservado. Então, o manso, ele é preservado de alguns problemas. Já viu uma pessoa que ela acaba entrando num problema desnecessário e depois ela se arrepende? Por quê? Porque faltou mansidão para essa pessoa. Porque a mansidão vai nos fazer dar um passo atrás muitas das vezes. Lembra que a mansidão tem relação com o domínio próprio? Lembra da figura que eu mostrei aqui Eu vou voltar aqui, ó. Da menina que tá com o semblante por fora, mas por dentro tá como um tigre. Ou, no caso dela, uma tigresa, né? Então, se nós agimos com mansidão, o que acontece? Nós somos preservados. A gente não tem que reparar uma brecha, não tem que dar um pedido de desculpa, não tem que pedir um perdão, nem para Deus, nem para uma pessoa, porque você evitou de errar. Então, terceira coisa, quem vive em mansidão é preservado. Quarta coisa, quem vive em mansidão receberá a eterna glória. Então, quem vive, só os mansos herdarão o reino dos céus. A Bíblia fala. Os mansos herdarão o reino dos céus. Então, nós precisamos ser mansos para entrar no céu. E isso não tem a ver com ter tranquilidade. Isso tem a ver com ter controle sobre as nossas ações. O que Jesus está dizendo em Apocalipse? É que só entrar no céu aqueles que controlam as suas ações. Porque imagina um descontrolado entrar no céu. Se ele é descontrolado aqui, ele vai querer ser descontrolado no céu, porque nós teremos nossas capacidades
as nossas não capacidade, né? Teremos as nossas ações, a nossa personalidade no céu também. Então, a gente não consegue controlar aqui, vai controlar no céu. Ah, não, mas no céu Deus não vai deixar. Não, a gente não vai viver no céu como se fosse boneco de ventríloco. A gente vai ter uma vida como a gente tem aqui hoje, porque tem a garantia que não vai haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor. Mas para que isso aconteça, é necessário a gente ter controle aqui. Para que tenha esse privilégio, é necessário que a gente possa é, superar as adversidades daqui. E uma das adversidades que a gente tem aqui como cristão no tempo presente é ter controle sobre as ações, ou permitir que a rédea da mansidão nos domine. E quinto, não menos importante, herdará a terra. Ou seja, lembra que as bem-aventuranças ela tem uma projeção para o tempo futuro, mas também para o tempo presente. Então, muitas das vezes a gente não herda ou não desfruta de uma bênção aqui na Terra porque nos falta ser manso. A gente quer resolver tudo. A gente quer colocar tudo para fora. A gente acha que nós temos que agir. E ser manso é confiar em Deus. Confiar que Deus está no controle e que Ele é justo. Que alguém te lesou, mas não vai ficar assim, porque Deus é justo. É óbvio, não estou falando que, você, por exemplo, você sofreu um dano numa compra, na Casa de Bahia, uma compra cara, ou não cara, enfim, num valor que você atribuiu. E aí você foi lesado. Você tem direito ao atendimento do consumidor? Ao ir no Procon? Tem. Então você pode fazer isso. Isso não é faltar com a mansidão. Eu estou falando em situações extras. Aí, mas cabe você ir lá e discutir com um gerente, você brigar, você falar que vai fazer, acontecer, ameaçar. Isso é quem não tem controle sobre as próprias ações. Uma pessoa mansa jamais vai fazer isso. Por quê? Ela pode ter até vontade, mas é como aquele tigre. Ele está lá dentro, ungindo, mas para fora ele não vai sair. Por quê? Porque quem controla a minha vida é o Espírito Santo. Tá bom? Mansidão nas relações. A mansidão nas relações. E aqui são as aplicações. Então, para que eu vou ter a mansidão, Renê? Em que situação? Em que tipo de relação eu preciso exercer mansidão? Primeiro, na relação para com Deus. Então, e como é que eu aplico isso na minha mansidão na minha relação com Deus? Como? Aceitar a sua vontade sem murmuração, mesmo em tempos difíceis. Então, a nossa mansidão para com Deus ela é aplicada quando nós, mesmo estando insatisfeitos com alguma ação divina, ou a gente entendendo que deveria ser de uma maneira diferente, nós aceitamos ou respeitamos a vontade de Deus. Irmão, humanamente falando, entendo o que eu vou dizer aqui. Não tem problema você discordar da vontade de Deus. Nós somos seres humanos. A grande questão é o que nós fazemos com a discordância. Como um filho. Um filho pode discordar do pai, mas o fato de discordar do pai não dá direito a ele de desrespeitar o pai e nem de não cumprir aquilo que o pai está dizendo. Porque, no final das contas, ele acaba confiando que o pai tem mais experiência. O pai sabe o que está fazendo, mesmo eu discordando, então eu vou confiar. Então, não tem um problema grave, eu discordo, Senhor, a questão é o que você faz com a discordância. Lembra de Jonas, por exemplo? Jonas discordou que a cidade de Nínive deveria ser salva. O problema não foi discordar, o problema foi o que ele fez com a discordância.
Ele podia discordar, pô, Senhor, ele não merece, mas eu vou lá. Por mim eu não iria não, mas eu vou lá. O problema é que ele não foi. Lembra da parábola dos dois filhos? O pai mandou os dois filhos, Mateus. O, o mais velho falou que ia e não foi. O mais novo falou que não ia e foi. Quem fez a vontade do pai? Aquele que falou que ia e não foi, ou aquele que falou que não ia e na metade do caminho decidiu ir? Jesus fala que foi esse filho. Por quê? Às vezes a gente pode, no primeiro momento, não aceitar, discordar. A grande questão é o que a gente faz com a discordância. A gente precisa parar e refletir. E só a mansidão, só sendo manso para a gente refletir. Olha, a mansidão não é um poder espiritual. Lembra que, em parte aqui da aula, a gente falou? É uma decisão pessoal. Então, nós decidimos ser mansos, nós decidimos cumprir a vontade de Deus, mesmo discordando. Então, qual a aplicação para com Deus? Aceitar a vontade dele, sem murmurar, mesmo em tempos difíceis. Agora, a mansidão nas relações para com o próximo. Como é que é a aplicação? Como é que eu sou manso com o próximo, Renê? Responder às ofensas com bondade e não buscar autoafirmação agressiva. Então, como é que eu sou manso com o meu próximo? Não correspondendo à ofensa ou respondendo às ofensas com bondade. Alguém fez mal para você? Não permita que esse mal corroa você por dentro. Faça o contrário. Faça o bem para essa pessoa. Não é assim que a Bíblia nos orienta? Não pagueis mal com mal, mas vença o mal com o bem. Então, existe uma expectativa divina de mansidão da nossa parte, em comparação com o nosso próximo. Porque a aplicação da mansidão para com o próximo é, ao ser ofendido, não retribuir essa ofensa na mesma moeda. Ou você retém, ou você paga com a moeda contrária, né? Com moeda de valor, na verdade, né? Paga com bem. Falaram mal de você? Então, ó, não entenda mal, tá? Falaram mal, a pessoa tá falando mal de mim, então vou fazer o bem para ela, vou falar bem dela. Não é isso, você também precisa faltar com a verdade. Mas o que você não deve fazer é pagar o mal com o mal, também começar a falar mal dessa pessoa. Claro, você vai conversar de repente com um familiar seu, com um irmão íntimo seu, poxa, essa pessoa está fazendo isso e isso comigo, não sei por que ela está fazendo isso, não sei por que está me perseguindo dessa maneira. Você compartilhar uma coisa, agora você começar a olhar para aquela pessoa e tentar encontrar defeitos além daqueles que você já viu para execrar aquela pessoa. Lembra, nós precisamos entender que as pessoas que estão sem luz, que estão fora do evangelho, o que sobra para elas são as trevas, e elas agem porque estão nas trevas. Porque se nós estivéssemos nas trevas, nós também agiríamos da mesma maneira. Salvo algumas exceções, mas mesmo assim, as pessoas que não vivem debaixo do poder vivificador da palavra, elas acabam sofrendo. E pessoas que o nosso próximo que nos ofende, na verdade, ele está sofrendo, porque ele está atacando alguém com maneira de sobrevivência. Só que o que ele precisa é de conhecer a Jesus, de mudar o seu coração. E de repente você vai vir a partir de mim, de você, ao agir de uma maneira inesperada. Porque lembra o que o mundo espera quando você ataca? Espera contra-ataque. Só que aí você, ao ser atacado, você em vez de contra-atacar, você joga a toalha, é óbvio que você vai estar ensinando. Lembra que um dos pilares do para que mansidão é para você instruir, ensinar alguém? E terceiro, mansidão nas relações para consigo mesmo. Tá aí a mansidão para mim mesmo. Como é que eu pratico ela?
Então, a mansidão, no conceito particular, é uma autoavaliação honesta, reconhecendo que tudo o que temos é graça. Então, a mansidão aplicada à vida individual, faz com que a gente consiga perceber e fazer uma avaliação honesta de como nós estamos, onde nós erramos, como nós estamos nos comportando, o que nós deveríamos ter feito ao receber uma palavra, uma orientação, um chamado de atenção, se a nossa resposta foi correta para o nosso pai, para a nossa mãe, se a nossa resposta foi adequada, se nós respondemos de maneira adequada para o nosso patrão, né, para o nosso colega de trabalho, se nós respondemos de maneira adequada a uma palavra vinda do altar ou uma instrução, como nós respondemos a uma orientação, a uma conversa entre amigos, né, o contraditório. Então, é a mansidão que vai nos fazer refletir de maneira geral. Por isso nós precisamos da mansidão, tá? Indo aqui na apostila, já mais para o final, falando das aplicações, tem aqui a conclusão. Conclusão. A mansidão é percebida principalmente diante de situações conflituosas. Os que são verdadeiramente mansos têm autocontrole a ponto de não se irarem por qualquer motivo, mas tão somente quando realmente devem, contra o pecado. E eu vou voltar aqui no slide, que eu acho que eu coloquei isso no slide também. Mas, para a gente ir para o final, olha aqui. Quais seriam os nossos desafios hoje na prática da mansidão? Primeiro, é um estilo contracultural. A nossa cultura, que é a cosmovisão de mundo, né? Hoje, prega o quê? Que a gente não pode ser manso, porque manso é bobo. Manso é passado para trás. Mas nosso desafio atual é ir na contramão desse estilo de vida do mundo. Ou seja, é um estilo contracultural nosso. Esse é o nosso desafio. E contra o que o mundo fala. Em uma sociedade agressiva, eu coloquei no slide, e orgulhosa, viver com mansidão é um testemunho do Evangelho e evidencia a transformação interior. A sociedade hoje é agressiva, é orgulhosa. E a maneira que nós vivemos com base na mansidão é uma pregação da palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não seja aquele que contra-ataca. Nós não fomos chamados para contra-atacar. Nós fomos chamados para evangelizar. Nós fomos chamados para ensinar. Nós fomos chamados para instruir. Nós fomos chamados para perdoar. Nós fomos chamados para ajudar. Porque o mundo está sem luz e nós somos aqueles que levam a luz para o meio das trevas. Precisamos viver diferente dos padrões do mundo. E assim como está nessa figura, nessa imagem, é um desafio. Porque é como se hoje nos fosse exigido, e parece que é estranho que eu vou falar que você vai entender, andar sobre as águas. É o que Jesus propõe para a gente. René, porque é impossível ser manso no tempo de hoje. Se é impossível, é só um milagre, né? E é a proposta de Deus. Que a gente vive debaixo de milagre. Ou seja, só que a gente pensa que milagre é sempre receber uma bênção. Mas milagre também milagre também é conseguir praticar os princípios do reino. Porque
A gente está na contramão, o mundo está indo para cá. O mundo está indo para cá. E a gente está indo para cá, a gente está na contramão. Então é um milagre a gente conseguir superar e conseguir caminhar meio com a grande maioria indo na contramão. E é a proposta divina para cada um de nós. Vivemos em mansidão. Como? Indo contra o mundo. Como se estivesse caminhando sobre as águas. Só um milagre. E a gente é capaz. Porque a Bíblia fala, tudo é possível àquele que crê. Então a gente pode ser mais manso, mais controlado, né, nas nossas ações. E por fim, conclusão. O caminho da verdadeira felicidade. Porque bem-aventurados os mansos, ou seja, felizes os mansos. Qual é o caminho? E aí eu vou reforçar aqui. A mansidão é percebida principalmente diante de situações conflituosas. Os que são verdadeiramente mansos têm autocontrole a ponto de não se irarem por qualquer motivo, mas tão somente quando realmente devem, contra o pecado. Então, a mansidão, ela só vai ser mostrada no momento de dificuldade. Porque, por exemplo, imagine agora, eu estou falando aqui, você não acha que eu estou manso? Falando? Obviamente que sim, né? Você aí, ouvindo a aula e vendo, você não está manso agora? Só a gente sabe que esse não é o significado de mansidão. Você está tranquilo. Porque a gente aprendeu que mansidão não é, não necessariamente a tranquilidade. Mansidão é você estar sob o controle, ou seja, você ser controlado, ter suas ações sob controle, tá? Eu acho que parou de apresentar do nada aqui meu slide, gente. Deixa eu ver aqui porque parou. Querer refletir sobre. Ah, vou botar aqui de novo. Não tá indo. Só um minuto. Foi. Vamos lá, agora acho que. Vocês estão vendo meu slide? Bota o que se vocês estão vendo o slide. Estão vendo? Ah, tá. É porque para mim sumiu aqui. Então tá bom. Aí eu coloquei esse desenho aí, essa imagem, porque o caminho da verdadeira felicidade. E Sofonias 2:3 diz assim: buscai a mansidão. Você consegue ver que esse rapaz está com a mochila nas costas e parece que ele está fazendo meio que uma trilha, né? Por que eu coloquei essa imagem? Porque representa exatamente o caminho que a gente quer trilhar. O caminho para a verdadeira felicidade, que é você tomar posse da mansidão, controle, ele não é fácil, ele não é reto, ele tem as intemperanças, tem as pedras no meio do caminho, não é um caminho que às vezes vai ser inclinado, vai ser uma subida, nem sempre você vai enxergar a estrada da maneira adequada, não é a estrada como a nossa estrada hoje, né? É um chão de terra que representa a dificuldade de caminhar, de passar, de sujar. Então, a verdade é que para que a gente possa ser feliz, o caminho da felicidade, por meio da mansidão, não vai ser fácil. Ou seja, você, para controlar suas ações, as suas emoções, as suas falas, não é fácil. Por isso que é necessário a gente se apropriar do poder do Espírito Santo. Porque lembra, é uma decisão pessoal, mas a gente só consegue decidir ser manso se a gente tiver conhecimento suficiente. E só o Espírito Santo pode nos dar esse conhecimento.
Então, qual é o caminho para a felicidade? É um caminho difícil, é ser manso. Mas é possível, né? É. Como? Me apropriando do Espírito Santo e da Palavra de Deus, como nós fizemos aqui nessa noite. Tá bom? A gente está na hora boa. Eu não sei se... Porque geralmente é uma hora, não cancelou o link. Já tem 2 vezes que eu dou aula assim e não cancelo o link. Isso é bom, porque dá para a gente fazer tudo num link só. Deixa eu colocar aqui agora aqui a apostila. Estão vendo a apostila agora? Ah, show de bola. Então, aqui, ó, tá as atividades para fixação. E aí você vai responder aí para você mesmo. Ou se você quiser responder aqui agora, você pode responder, mas ó, qual a importância da mansidão na vida do cristão? Por que um cristão tem que ser manso? A segunda pergunta, qual a consequência da falta da mansidão em nossa vida? Quando uma pessoa não tem mansidão, ou seja, ó, lembra, mansidão é controle sobre as ações. E cite as características da mansidão de Jesus. Essas são essas 3 perguntinhas que você pode fazer para refletir. Lembrando, ó, mansidão, ó, controle das ações, tá? Mansidão, controle das ações. Mansidão não é covardia e nem passividade, tá? Mansidão é você ter controle sobre as suas ações, tá? E mansidão também não é tranquilidade, puramente. Você pode não estar tranquilo, mas pode ser manso. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Alguém quer responder uma questão? Se tiver alguma dúvida, coloca aí. Se você quiser falar alguma coisa, a oportunidade está dada. E se você não quiser, a gente vai encerrar a aula. Mas se você tiver dúvida, fala antes. Fale agora ou cale-se até a consagração ou a próxima aula. E depois você fala de novo. Tá? Estão vendo aí que tá a Juju, a irmã Patrícia está até com fone para ouvir bem. A Dila está aí, tá a pastora Janaína, tá a Daniele. Eu espero que vocês tenham entendido e que a gente possa avançar aí no ensino da palavra de Deus. Eu acho que essa ferramenta aqui vai nos ajudar bastante a desenvolver e ter uma qualidade maior no nosso ensino, tá? Vamos lá, gente? Então, a gente vai encerrar. Se ninguém quer falar, nós vamos encerrar, tá bom? Vamos encerrar nossa aula hoje. Deixa eu só ver aqui, porque... se você tiver alguma mensagem, coloca aí. Uma bênção. Então, ó, só lembra, a gente vai ter mais uma aula online até junho, tá? Mês que vem a gente tem outra. Mês que vem a gente tem outra aula. A gente vai ter... eu não sei exatamente a data, mas agora a gente está em abril, no mês de maio a gente vai ter mais uma aula online. E a gente vai ver se continua para o restante do ano, tá? Mas acredito que foi produtivo, tá? Vamos orar para encerrar? Ó, vamos fazer o seguinte, na próxima vez, não vai ser eu que vou dar aula, né? Mas na próxima vez, eu vou querer ver o caderno de vocês para saber se vocês estão anotando mesmo, hein? Porque às vezes vocês não anotam, aí não aprende, tá bom? Então eu vou querer saber se vocês estão fazendo a anotação certinha aí, para saber se os alunos estão aprendendo de verdade, tá? Sou professor de Caxias, tem que escrever. Tá? Vamos orar então para encerrar? Alguém, eu vou pedir alguém para orar, abrir o microfone para orar aí. Calma, Patrícia, calma, calma, calma.
Você foi livrado. Não sei se você viste isso. Sabe por quê? Porque já tá com o vídeo aberto, tá? Já tá com o vídeo aberto, já fez alguma coisa já tá, foi livrada hoje, se pode dizer assim. Mas eu vou pedir, deixa eu ver aqui quem tá aqui. O primeiro aqui ó, da lista, Juliana, Juju. Tá aí, Juju? Se a Juju estiver aí, vai abrir o microfone e vai orar para encerrar. Abre o seu microfone, Juju. Vai, Juju. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa aula que tivemos, Senhor. Que cada palavra se possa ficar gravada no nosso coração, que a gente possa, Senhor, ter sabedoria, Senhor, para controlar nossas emoções, no falar, no agir. Senhor, eu sei que é difícil, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos ajudar, Senhor. Assim, eu oro e te agradeço pelos meus irmãos e pela vida do Renê também, Senhor, por essa aula, Senhor. Assim, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, próxima aula é os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Vamos tirar a nossa oferta agora? Não, hoje não tem oferta. Ó, gente, Deus abençoe, tá? Que você tenha uma ótima noite e qualquer dúvida estarei à disposição, tá? Vou esperar todos se retirarem da sala. Eu, como professor, sempre faço isso, eu sou sempre o último a sair. Então, vou esperar vocês se retirarem e aí eu fecho a sala, tá bom? Deus abençoe.